O que eu vou falar pra vocês hoje é um assunto que me fez apanhar muito, mas também me fez acordar um pouco pra vida, sabe? Antes de eu começar a falar, já se inscreve aqui no canal, já me segue também lá nas redes sociais pra acompanhar os conteúdos e vamos pro vídeo, porque eu tenho coisa pra falar hoje. Eu li uma frase esses dias que me fez refletir muito em questão de rede social e tal, e vida dos outros, que a gente vive nessa comparação, né? E essa frase dizia assim: ou você para pra viver a sua vida, ou você fica só assistindo a vida dos outros e se comparando. Meu Deus, eu apanhei tanto. Porque, infelizmente, isso é uma coisa que já está natural. Nós já estamos habituados a vivermos sempre assistindo a vida dos outros. A gente se compara, a gente às vezes quer ter a mesma vida, né? E também a gente se questiona por que que fulano tá lá, por que que fulano é desse jeito, por que que fulana é tão bonita. Eu não sou mãe, mas às vezes vejo alguns comentários em relação a essa questão de maternidade, né? Nossa, fulano teve filho tem 2 meses, já tá com esse corpo, meu filho tem 5 anos e eu não voltei ainda. Então essas comparações, elas estão cada vez mais reais por conta desse nosso excesso de uso de rede social. E tem como a gente fugir disso? De certa forma sim, de certa forma não. Porque o mundo tá projetado pra isso, né? Não tem como a gente simplesmente se botar numa caverna, tem gente que faz isso, né? Mas no meu caso não vai acontecer. Nem sempre tem como a gente se trancar numa caverna e dizer, olha, não quero ter acesso a nada, não quero ter comunicação com ninguém, não quero ver televisão, não quero celular, porque o mundo ele já tá virado nessa tecnologia. E a gente precisa aprender a lidar com isso de uma forma que seja saudável para nós, porque isso está nos consumindo. E a realidade que eu não quis aceitar, eu demorei muito para aceitar isso, foi o que essa frase estava me dizendo. Você tá só assistindo a vida dos outros e você tá esquecendo de viver a sua. E nós estamos correndo esse risco. Se ficarmos o tempo todo sempre observando a vida das outras pessoas, sempre ali, curtindo, comentando, eu não tô falando que o tempo todo isso é um problema, mas se a gente ficar só assistindo, a gente deixa de viver a nossa vida. Sem contar que as pessoas na rede social, elas estão ficando malucas. Não sei se vocês já observaram isso. Tem gente fazendo tatuagem com o nome do artista, tem gente que corta o cabelo, faz o desenho do artista e faz camisa e fica dias acampado na frente de um show, acampado na frente de um reality show porque quer ver, se joga na lama. Então a galera tá perdendo um pouco a mão nesse sentido, sabe? Porque quer tá ali, quer fazer. Só que a gente tem que ter um equilíbrio nisso, porque as redes sociais, elas podem nos ajudar demais, elas podem alavancar o nosso trabalho, elas podem nos levar para lugares que a gente nem imaginou ir, mas elas também podem nos colocar dentro de um buraco, nos afundar na depressão, na comparação e dar liberdade para que o diabo também, eu falo bem diabo mesmo, tem gente que reclama, porque você fica falando diabo, gente, tem outro nome? Vocês querem que eu fale bonitinho? Ah, é Satanás, o maligno, o inimigo, não, é diabo mesmo. E quando a gente não observa isso, o diabo se aproveita, porque junto com a internet vem as mentiras, então ele traz a comparação, ele faz com que as pessoas se comparem com o casamento de fulano que é mais bonito, a casa de fulano que é mais bonita, e de repente as pessoas não vivem mais a sua própria vida. E eu já estava assim, eu não tô falando pra vocês porque eu vi na internet e achei bonito, não, gente, é algo que eu realmente estava vivendo, me comparando, nossa, fulano tem tantos mil seguidores, por que que eu não consigo? Fulano foi viajar pra não sei aonde, por que que eu não vou? E nós tivemos alguns momentos aqui em casa em que eu e o meu marido, Daniel, nós começamos a ter alguns embates, porque eu tava tão focada nisso, de vida, de internet e tudo, que eu falava pra ele, meu Deus, a gente tá casado há tantos anos e a gente nunca foi pra fora do país, por exemplo. Nossa, a gente não conseguiu comprar um sofá, sabe? Então coisas assim que eu via na internet e que eu depositava na minha própria vida e eu acabava esquecendo que cada um vive um tempo, cada um vive um propósito. E a gente precisa aprender a respeitar os nossos próprios processos e a entender que uma vida que é postada em rede social nem sempre é a realidade, gente. Eu falo pra vocês porque já tem uns 3 anos aí que eu crio conteúdo pro Instagram e eu sou uma pessoa seletiva. Há um tempo atrás a minha família sempre falava, né? Ai, às vezes eu nem mando mensagem pra ti porque eu já vi que tu botou bom dia, já vi que vocês estão bem. E eu comecei a abrir os olhos deles. Eu falei, gente, eu posto 1% do meu dia na rede social. Tinha gente até que vinha me criticar, né? Ah, é porque você postou que foi não sei aonde. Eu falo, gente, é 1%. A gente que tá do outro lado da tela gravando pra vocês consumirem, a gente só posta aquilo que a gente quer. E aí as pessoas são enganadas, porque pensa que a vida das pessoas é perfeita. Acredita-se que vivem uma vida de perfeição e na verdade não. É muito difícil a gente ver alguém postando que brigou com o marido, que brigou com o filho, que o filho foi desobediente. É muito difícil, porque as pessoas só querem postar a parte boa. E aí essa parte boa faz com que a gente se compare e a gente deixe de viver a nossa própria vida. Então esse vídeo tá vindo mais como um conselho pra você que gosta de rede social assim como eu. Porque eu passei na pele a dureza que é você se comparar ou você querer viver a vida das outras pessoas e esquecer de viver a sua. Cada um precisa trilhar o seu caminho. Claro que a gente pode se espelhar, a gente pode ter pessoas como exemplo, pessoas que inspirem, né? A gente olha pra pessoa e fala, eu quero ser como fulano. Mas antes de querer ser igual a alguém, queira ser igual a Jesus, tá? Ele é o melhor que nós temos. Só que a gente não pode levar isso tanto ao pé da letra e deixar com que as redes sociais, a vida das outras pessoas dominem a nossa própria vida a ponto de que a gente esqueça de viver a nossa. Não podemos ser só telespectadores de rede social, nós precisamos ser seres humanos,
vivos, ativos, que construem uma vida, que trabalham, que estudam, que têm as suas emoções, que têm os seus assuntos para lidar também. Então esse meio termo ele é necessário. Eu não tô falando que você não tenha que usar rede social, gente, não tô falando isso, porque olha, às vezes eu acho que eu sou mal interpretada por vocês. Não é isso que eu tô falando. Mas sim da gente ter esse equilíbrio e entender o momento em que a gente precisa às vezes até se afastar. Eu às vezes faço isso. 2 a 3 vezes no ano eu fico 10 dias longe da rede social, eu aviso o pessoal lá do Instagram, ó, seguidores, vou ficar 10 dias, vou fazer um jejum, eu vou me afastar, por quê? A gente precisa, às vezes, se situar e ver qual é o processo que nós estamos vivendo, qual é o lugar onde nós estamos. Entender que a nossa vida, ela existe dentro de uma individualidade. Então, e agora eu vou trazer a frase que eu sempre falo em todos os vídeos. Para analisar a tua vida, para perceber se talvez você também não está só sendo um telespectador em vez de viver a sua própria vida. Porque para mim essa frase fez muito sentido. Será que você não é a pessoa que só consome, a pessoa que não vive? Será que a sua vida não está sendo sempre vista na vida de outra pessoa e você está se esquecendo de trilhar o seu próprio caminho? Estabelecer limite para tudo na vida é essencial. Isso não muda em relação às redes sociais, sabe? A gente não pode deixar com que o celular nos domine, a tela da televisão nos domine, o computador, um videogame. A gente não pode, gente. O Senhor depositou sobre nós o domínio próprio e é isso que precisa nortear a nossa vida. Passei por essa situação de realmente precisar exercer o meu domínio próprio não tem muito tempo não, tá? Quando nós pegamos férias no final do ano, meu marido voltou pro trabalho e eu fiquei mais ou menos um mês ali sem trabalhar, não conseguia vaga na escola, tal. E teve um dia que eu passei o dia inteiro na tela do celular. Vocês têm noção que é o dia inteiro? No final do dia, eu tava super estressada, tava com umas olheiras assim, ó, sem noção. Aí eu fui olhar meu tempo de consumo, 8 horas, quase, não foi nem 8, acho que foi 12. E aquilo foi um choque de realidade pra mim. Eu fiquei tanto tempo olhando a vida dos outros que eu fiquei frustrada. Foi uma semana que eu fiquei, porque eu tô desempregada, porque meu marido isso, porque não sei o quê, enquanto as coisas estavam bem. Mas o tanto que eu tava consumindo tava me deixando mais pra baixo do que eu deveria estar, sabe? Até a minha gratidão a Deus foi embora naquele período, quando na verdade era o período onde mais ela deveria permanecer, porque mesmo que eu estivesse desempregada, mesmo que as coisas estivessem um pouco fora dos trilhos, nós ainda estávamos tendo a provisão, teto pra dormir, sabe? Então, o excesso de rede social pode até mesmo nos afastar de Deus. Então fica isso aí como um conselho pra você. Antes de sair desse vídeo, já compartilha com alguém que às vezes fica comparando, que consome demais. Às vezes a pessoa precisa ouvir sobre isso, precisa amadurecer um pouquinho essa ideia também. Então compartilha esse vídeo, manda lá no grupo, manda pra galera, porque eu espero que o que eu tenha te falado aqui possa te edificar e te ajudar de alguma forma. Não esquece de se inscrever aqui no canal também, de me seguir lá nas redes sociais e que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.